Alô, garotada, que bom estar com você de novo. Eu, professor Geraldo Cardoso Sobrinho, e vamos trabalhar um tema extremamente importante, que são, ou que é, na verdade, o fluxo de matéria e energia nos ecossistemas. Palavras-chave do universo: matéria e energia. Ora, como há o trânsito nos diferentes ecossistemas? É disso que a gente vai tratar agora e eu te convido para essa viagem maravilhosa e indispensável no entendimento da questão ambiental. Aliás, chave da questão ambiental. Vamos ver alguns conceitos, como, por exemplo, o que é um ser autótrofo. Auto é próprio, né? Trofos, alimento. Daí você vai me dizer uma coisa: isso é fácil, eu lembro, já estudei várias vezes. Autótrofo é aquele ser que produz seu próprio alimento. Está errado? Não, está certo, você está certo. Mas não é só isso. A gente trata já num novo âmbito. Autótrofo é todo ser que é capaz de produzir matéria orgânica, molécula orgânica, a partir de moléculas simples. Isso significa que todos nós dependemos nesse planeta dos seres autótrofos, daqueles que produzem matéria orgânica a partir da matéria simples, como você observa aí na tela. Produtores de matéria orgânica a partir da matéria simples. Guarda esse nome aqui, Todos os seres autótrofos são chamados de produtores. Produtores. Nós vamos falar, quando tratamos do trânsito da matéria e energia nos ecossistemas, de níveis tróficos. Tróficos quer dizer alimento. Já falei isso. Níveis tróficos, níveis alimentares. Portanto, todo ser que é autótrofo, ele é chamado de produtor e é a base da vida em todos os ecossistemas. É claro que os seres autótrofos produtores ocupam o primeiro nível trófico. Agora, quem é produtor? Duas são as reações que permitem a produção de matéria orgânica nesse planeta e delas toda a vida na Terra depende. Primeiro, em larga escala, a fotossíntese, feita por plantas, algas e muitas bactérias, e a quimiossíntese, feita por algumas bactérias. Algumas bactérias. Pessoas, estas duas reações são responsáveis pela manutenção da vida na Terra. Das duas, fundamentalmente, a fotossíntese é o grande portal de entrada de matéria e energia nos mais diferentes ecossistemas da Terra. Portanto, a vida na Terra, repito, depende dos produtores fotossintetizantes e quimiosintetizantes, porque introduzem matéria e energia nos ecossistemas. Logo, ocupam o primeiro nível alimentar, o primeiro nível trófico. Os seres heterótrofos, como nós humanos, trófos, alimento, hétero quer dizer diferente. Os seres heterótrofos não são capazes de produzir matéria orgânica a partir da matéria inorgânica. Como vivem? Vão buscar essa matéria orgânica onde ela estiver.
E não tem matéria orgânica dando bobeira solta no planeta. Ela faz parte do corpo dos outros organismos. Por isso os heterótrofos se alimentam de outros seres. Por quê? Porque vão buscar moléculas orgânicas. Razão pela qual os heterótrofos são chamados de consumidores. Lembra, quem produz matéria orgânica a partir da matéria simples, produtor. Esse é um autótrofo. Os heterótrofos buscam a matéria orgânica já pronta e são chamados de consumidores. Daí nós temos categorias diferentes de consumidores. Preste atenção porque isso é a base. Consumidores primários, eles se alimentam diretamente dos produtores. Por isso ocupa o segundo nível alimentar. Lembra que nível trófico é sinônimo de nível alimentar. Ah, por que o segundo? Porque o primeiro é o dos produtores. São os autótrofos. Os consumidores secundários se alimentam dos primários. Portanto, os consumidores primários, aqui estão os herbívoros e onívoros. Herbívoro obrigatoriamente é primário, porque se alimenta de produtor. Daqui para baixo estão carnívoros. Secundários se alimentam dos primários, portanto ocupa o terceiro nível, veja que é na sequência, a gente chama de C2. Consumidor terciário é todo aquele que se alimenta de um secundário, ocupando, por exemplo, o quarto nível trófico, e normalmente acaba aqui nos quaternários, que se alimentam dos terciários, C4, ocupando o quinto nível trófico. É claro, é fundamental que você analise cada texto que fale sobre isso. Porque, dependendo da refeição, você pode, na mesma refeição, ocupar níveis tróficos diferentes. Por exemplo, você imagina que você foi lá, almoçou, tinha uma saladinha de alface, tomate, arroz, feijão, uma batatinha, um bife de boi. Gente, alface, tomate, arroz, feijão, batatinha. Qual a origem desses alimentos? São todos vegetais. Portanto, a origem é dos produtores. Quando você se alimentou deles, você fez o papel de quê? De consumidor primário. Mas o boi come o quê? Vegetal. O boi é um herbívoro. O boi ocupa o lugar de consumidor primário. Quando você comeu o bifinho do boi, você fez o papel de um consumidor secundário, ocupando o terceiro nível alimentar, porque o primeiro era do produtor, o segundo do boi e o terceiro seu. Por isso é fundamental. Você tem que analisar caso a caso. Lembre que numa mesma refeição você pode exercer papéis diferentes. Depende de cada item dessa sua refeição. Só repetindo, os produtores são responsáveis pela manutenção da vida da Terra, porque são autótrofos ou fotoquimiosintetizantes. Todos os heterótrofos são consumidores, que pode ser primário, secundário, terciário, normalmente termina em quaternário, mas tem um dado importante. Nem todo produtor servirá de alimento. Nem todo primário, nem todo consumidor secundário. Os grandes predadores normalmente não servem de alimento para ninguém e todos morremos. Os cadáveres não ficam entulhados na terra. Por quê? Porque o trabalho contrário dos produtores é feito pelos decompositores. Gente, guarde muito bem pela importância ecológica que tem. Os decompositores são responsáveis pela reciclagem na matéria nos ecossistemas. Quem são? Bactérias, fungos, alguns protozoários. As minhocas, a gente diz que elas aceleram a decomposição. Olha, veja que coisa interessante. Desde que a Terra surgiu há 4,5 bilhões de anos, não entrou
e não saiu daqui considerável quantidade de matéria. Agora, nós não temos os cadáveres empilhados no planeta, mas todos nós, todos os seres vivos que já existiram, existem, existirão na Terra, usam os elementos químicos do planeta, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Esses elementos químicos vêm da Terra. E quem incorpora esses elementos químicos aos seres vivos? Os produtores. Os decompositores, ao degradarem os cadáveres, devolvem esses elementos simples para o planeta, disponibilizando-os de novo para os produtores. Então, gente, olha que coisa fascinante e fantástica. Os decompositores garantem a reciclagem da matéria no planeta Terra. Se perguntarem para você qual o grande papel biológico dos decompositores, pode falar na tampa, na lata. Eles possibilitam a reciclagem da matéria no planeta. Repetindo, nós temos aí produtores, consumidores, que são heterótrofos, pode ser primários, secundários, terciários, quaternários, e os decompositores. Fechamos o rol dos seres vivos nesse planeta em relação à matéria e energia. E aí vamos a dois outros conceitos, de cadeia e teia alimentar. Os dois tratam do giro, os dois tratam do trânsito da matéria e da energia nos ecossistemas. Portanto, a trajetória do alimento. Com uma diferença, a cadeia alimentar é unidirecional. Ela trata de um evento já acontecido. A teia não. A teia fala da possibilidade de trânsito alimentar. Ora, se eu estiver analisando algo que já aconteceu, veio um inseto lá, comeu a plantinha, veio a rã, comeu o inseto. É uma cadeia. O alimento representa o que em última análise? Matéria e energia. Foi numa direção só, mas essa planta serve de alimento só para aquele inseto só come esse tipo de planta, a rã só come aquele tipo de inseto. Se eu projetar todas as possibilidades de análise de alimentação num ecossistema, eu tenho uma teia, não uma cadeia. Você tome cuidado, porque a gente vai trabalhar com produtores, consumidores. Só que você tem que saber se é uma cadeia ou uma teia, porque às vezes aparece uma teia e diz, nessa cadeia, fulano de tal é consumidor primário. E só que não é de uma cadeia, é de uma teia. Então lembra, quando eu trato de cadeia, eu trato numa única direção. Quando eu coloco todas as possibilidades no meio, a gente tem uma teia. Conforme você vai observar agora. Só veja o seguinte, alcance da cadeia dificilmente vai além do consumidor de quarta ordem. Por quê? Aí estão os grandes predadores. E a energia vai se perdendo, então não tenho mais energia disponível. Eventualmente a gente encontra até de quinta ordem, mas dificilmente passa de quarta ordem. Se perguntarem por quê, porque falta energia. Outro dado que é importantíssimo para você saber, magnificação trófica. Você imagina que você polui a água do mar e quem morre? A gaivota lá fora. Ou morrem os seres humanos que foram lá, comeram produtos vindos do mar. Por quê? Simplesmente o seguinte, os poluentes têm um efeito cumulativo no ambiente. Então, quem é o mais afetado? O mais afetado é sempre o último da cadeia. Por isso que quando houve, por exemplo, no Japão, na Baía de Minamata, contaminação com mercúrio, mais de 20 anos depois,
gatos enlouqueceram, as pessoas tiveram uma série de problemas. Por quê? Porque foi acumulando, foi acumulando. Quem sofre mais? O último. Por isso, o resultado horrível da poluição que nós mesmos fazemos é a nossa intoxicação. Lembre que de todas as cadeias das quais participa o homem, o último é o próprio homem. Pense nisso. Vamos lá? Aqui nós temos exemplos de cadeia. Ó, aqui você tem lá uma alga, né? O caramujinho foi lá, o peixe veio aqui, então tem produtor, consumidor primário, secundário, terciário. Gente, como é que você vai analisar cadeia e teia alimentar? Sempre comece pelo produtor. Ou se o pessoal der números, letras, se der um nome é fácil, né? O produtor quem é? Sempre um autótrofo. Alga, planta ou alguma bactéria. Então, toda vez que você analisar numa cadeia, uma teia, comece sempre pelo produtor. Ou, no início, estará sempre o produtor. O resto é uma sequência lógica. Vamos lá? Ó aqui, plantinha, produtor. Inseto, primário. Sapinho, secundário. Aqui, ó, gaviãozinho, terciário. Olha aqui, ó, produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Repito, qual é o segredo? O segredo para analisar uma cadeia é sempre localizar o início. No início está um autótrofo, um fotossintetizador ou um quimiosintetizador. No início está o produtor. O resto é uma sequência lógica. Se eu trabalhar com nível trófico, aqui, ó, primeiro nível, sempre do produtor, segundo nível alimentar, terceiro, quarto nível alimentar. Nós temos aí, aqui até consumidor de terceira ordem e de segunda ordem embaixo. Agora, aqui você vê uma teia. Aqui você tem, numa região, todas as possibilidades de alimentação. Os produtores que ocupam um primeiro nível trófico, aqui, ó, a árvore, a verdurinha, a gramínea. Aqui está a ordem dos consumidores primários, ó, zebra, coelho, rato, inseto herbívoro. Aqui tem consumidores de segunda ordem, ou C2, cobra, coruja, raposa. Você vê, a cobra pode se alimentar de vários deles, a coruja também, a raposa, o lagarto. E, finalmente, o C3, consumidor de terceira ordem. Você vê de quantas refeições ou de quantos tipos de alimento a onça pode dispor. Ela come a cobra, ela se alimenta também da raposa. O gavião, veja quanto o gavião, só dá uma olhadinha no gavião, ele se alimenta do coelho. Quando ele se alimentar do coelho, ó, produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Mas quando ele se alimenta da raposa que se alimentou do rato, ó, produtor, consumidor primário, secundário, o gavião está fazendo o papel de consumidor terciário. Por isso, gente, o grande segredo é a gente achar o início, tanto da teia quanto da cadeia. Lembra, cadeia unidirecional, fato já aconteceu. Teia, um emaranhado de opções, por isso é teia. Agora, a sequência lógica é a mesma. Início, produtor, autótrofo. Depois você vai para os heterótrofos consumidores. Primário, secundário, terciário, se existir até o quaternário. Mas tem um segredo. Se setas saírem de todos eles para o mesmo lugar, tanto do produtor e dos consumidores, aí eu estou falando dos decompositores. Lembra? O único que recebe setas de todo mundo, o decompositor. E o início de tudo, o produtor. Certo? Vamos lá? Nós tratamos também de um outro subtítulo aqui, um subtema. As pirâmides ecológicas. As pirâmides servem para a gente analisar
os ecossistemas. Nós temos de números, quantidade de indivíduo em cada patamar, de biomassa, bio é vida, massa, né, quantidade de matéria orgânica. Geraldo, como é que eu sei a quantidade de matéria orgânica? Gente, nós somos formados por 70% água. Se a gente tirar toda a água, o que sobra, o que é? Matéria orgânica. Então, se a gente desidratar o nosso próprio corpo, pega uma pessoa de 100 quilos, se ela tem 70% água, eu desidrato, ela fica com 30 quilos. O que é que sobra? Matéria orgânica, que a gente chama de biomassa. É claro que a gente projeta do indivíduo, a gente projeta do próprio ecossistema. Então, a gente pode ter uma pirâmide da matéria orgânica chamada biomassa. E a última, de energia. Então, vamos lá? Eu quero que você aprenda a analisar. Então, vamos. Aqui você tem de números. Evidentemente, a gente tem uma pirâmide direita. Olha aqui, ó. Então, a gente tem um capim, gafanhoto come capim, pardalzinho comeu gafanhoto, a cobra comeu o pardalzinho, veio o falcão, comeu a cobra. É lógico que se eu tiver muito mais pardais do que gafanhotos, vai acabar gafanhoto e os pardais morrerão de fome. Então, essa é a pirâmide que a gente chama direita. É claro que os níveis inferiores têm que ser maiores, você tem que ter muito maior quantidade embaixo para alimentar quem está em cima. Você vai dizer, mas isso é lógico, Geraldo. Sim, é lógico. Mas a pirâmide de número pode estar invertidas. As pirâmides podem estar invertidas, por exemplo, na questão de parasitismo. Dá uma olhada aqui. Se você encontrar a pirâmide ao contrário, ela está invertida. Então você imagina lá na beira do rio, tem uma árvore. Essa árvore está infestada de cupins. Nesse caso, tem muito mais cupim do que árvore. Mas se o cupim tiver, por exemplo, sendo parasitado por bactérias, cada corpo de cada cupim vai ter uma infinidade de bactérias. Então, você tem, em determinados momentos, a possibilidade da inversão da pirâmide de números. Por isso, eu quero sempre que lembre disso. Você imagina que uma árvore lá na beira de um rio poluído. Aí a árvore alimenta e serve de moradia para um grupo de passarinhos. É claro que eu tenho muito mais passarinhos do que árvore. Aí o passarinho vai lá, bebe água do rio contaminado e cada passarinho se contamina com uma série de bactérias. Então tem uma árvore, tem mais passarinhos do que árvore e mais bactérias do que passarinho. O resultado, a minha pirâmide de números inverteu. Então, normalmente ela é direita, mas poderá estar invertida. Vamos lá para outra pirâmide? Aqui você vê outros exemplos de pirâmide de número. Eu tenho 1000 plantas alimentando 100 gafanhotos, 20 sapos, 10 cobras e 5 gaviões. Olha aqui ao contrário, uma planta serve de alimento para um parasita, 200 pulgões que estão contaminados por protozoários, 100.000, que por sua vez estão contaminados por bactérias. Logo, a pirâmide está invertida. O que é que a gente tem que fazer? Analisar o texto, analisar os dados, para ver se a pirâmide pode ser invertida ou não. A de biomassa pode inverter também, mas eu vou te dar as dicas. Ó, aqui, espero que ela seja assim, né? Então, essa é a direita. Ó, 8 toneladas de alfafa consegue produzir 1 tonelada de boi, que consegue produzir 70 quilos de homem. Você imagina que para eu alimentar o boi, eu preciso de uma quantidade muito grande de vegetais. Agora, imagine eu produzir gente só com carne de boi. Vai ter que comer muito boi ao longo da vida. Eu estou falando agora de matéria orgânica, de biomassa. Os ecossistemas aquáticos, olha aqui, marinhos, essa pirâmide está invertida. Sempre o pessoal vai dar esse mesmo exemplo. Por exemplo, o fitoplâncton. O que é o fitoplâncton? As algas microscópicas que habitam a água do mar e mantêm a vida no mar, porque são os produtores. Elas mantêm uma quantidade muito grande de consumidores primários que a gente chama de zooplâncton. Agora, por que eu consigo ter uma
biomassa menor mantendo uma biomassa maior, porque o poder de reprodução e renovação do fitoplâncton é muito grande. Então você imagine, sempre que falar em pirâmide de números, ela pode ser direita ou invertida, biomassa direita ou invertida. Nos ecossistemas aquáticos, lá no início está invertida. E finalmente, aqui mostrando ainda a biomassa, né? Você vê fitoplâncton 4 gramas por metro quadrado, mantém 21 gramas por metro quadrado. A gente chega na pirâmide de energia. Gente, quando eu falei no papel dos decompositores, eu falei na reciclagem da matéria. A matéria é cíclica, a energia não. A energia, a gente fala em fluxo. A energia vai se perdendo ao longo dos níveis tróficos. Cada vez que o nível trófico serve de alimento para o outro, ele passa no máximo 10 a 20% da energia. O resto se perde na forma de calor, na construção, no próprio funcionamento do corpo, na construção do corpo, portanto. Veja, o produtor perde, por exemplo, na forma de calor e outras formas de trabalho, grande parte da energia que ele consegue absorver do meio. Passa 10 a 20% para o consumidor primário, 10 a 20% para o consumidor secundário. Guarda bem, não há pirâmide invertida de energia. A energia vai se perdendo ao longo dos níveis tróficos. Por isso, dificilmente a gente tem uma cadeia além do consumidor de quarta ordem. E outra coisa você vai entender, por que a carne é tão cara. Para você produzir um animal que seja um herbívoro, você vai ter que levar um tempo para cultivar antes o vegetal para alimentar esse animal, para depois se alimentar da carne desse animal. Você imagina quanto que a gente exporta de soja para a Europa, Estados Unidos, para eles produzirem ração, para alimentarem seus animais, para deles se alimentar. Então, quanto maior o nível trófico, mais cara é a proteína animal que você tem. Você imagina se tiver uma pessoa excêntrica que quiser se alimentar, por exemplo, de carne de leão, quanto vai custar o quilo de um grande predador desse? Porque você vai ter que... Aí você vê o custo de um zoológico. Você tem que cultivar o vegetal, alimentar o herbívoro, usar esse herbívoro depois para alimentar o predador. Aí a gente observa que para países pobres, a alimentação básica, não estou falando nem da questão da saúde, estou falando apenas do custo de produção do alimento. Tem que ser basicamente vegetariana. Quanto mais pobre for uma família, mais vegetariana ela tem que ser. Porque eu vou ter que buscar minhas fontes de nutrientes mais baratas possíveis. Aqui é questão de tempo de produção desse alimento. Quero que você observe a importância da análise dessas pirâmides e por que a gente trabalha de forma tão importante. Eu chamei a atenção principalmente aqui da pirâmide de energia. Aqui eu só mostrei o fluxo energético para você observar. O Sol é a base, né? Então principalmente a fotossíntese é unidirecional. Lembre que a maior quantidade disponível sempre está nos produtores. Diminui proporcionalmente ao afastamento do produtor. Ela se esgota nos decompositores. A energia perdida não é reaproveitada. E quando eu falo em energia, eu falo em fluxo. Quando eu falo na matéria, eu falo em ciclo. Está bem claro? Fluxo de energia e ciclo da matéria. Esta é a base do entendimento
dos ecossistemas. Você imagina o que representa para uma cadeia, para uma teia alimentar, por exemplo, a extinção de uma espécie. Se eu tenho um animal que se alimenta do consumidor primário, portanto é o consumidor secundário, e eu elimino, eu comprometo o consumidor terciário. Agora, o que acontece com o primário se o secundário desaparece? Reproduz e aumenta muito, o que compromete o produtor daquela região. Então, eu quero que você aprenda a analisar sempre que a gente interfere com a extinção ou com a introdução de uma nova espécie no ambiente em função das cadeias e teias alimentares. Espero que tenham aproveitado e que pensem bastante em tudo aquilo que eu falei e aprendam a analisar os diferentes ecossistemas da Terra. Gente, um grande abraço.